Bem, eu vou iniciar para nós não perdermos tempo e eu acredito que esse assunto ele vai ficar gravado, né? Salvo aí para você assistir. Então vamos iniciar com uma oração. Pai, graças eu te dou por esta manhã. Muito obrigado porque a tua graça mais uma vez nos alcançou. E as tuas misericórdias neste dia, elas foram renovadas sobre a minha e sobre a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo e irão assistir essa live. Que Deus os abençoe, os guarde, que Deus, o Pai, os proteja, os envolva, os esconda em Cristo Jesus. Pedimos nessa manhã a tua graça mais uma vez para transmitir aquilo que existe dentro do nosso coração. Pedimos a capacitação do teu Espírito tanto para expormos o pensamento existente em nós, mas também pedimos a capacidade do teu Espírito para assentar, fundamentar, enraizar estas verdades no coração de todos estes ouvintes, Pai. Que sejamos abençoados e sejamos acompanhados por Ti nessa manhã, querido Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, mais uma vez. Agora vamos iniciar de verdade. Eu queria iniciar com você nessa manhã, abrindo um texto. A minha versão é a versão Nova Bíblia Viva, tá? Uma versão mais fácil para se compreender alguns textos. Então, na leitura, uma leitura ou outra, talvez a minha versão seja um pouco mais clara do que a sua em alguns pontos. Esse é um texto que eu gosto muito para fazer os meus devocionais. Tanto esse como o NVT. Fica aí a curiosidade. Mateus capítulo 5. Evangelho que escreveu Mateus no capítulo 5, no verso 48, o último verso deste capítulo, você vai encontrar uma palavrinha, um texto muito interessante. Jesus, na sua grande comissão, lá no finalzinho deste mesmo evangelho, ele diz que nós devemos, na grande comissão, ir pregar o evangelho, e não somente isso. Eu devo ir pregar o evangelho e devo também ensinar com que as pessoas escutem aquilo que ele havia dito. Elas devem escutar, elas devem praticar, elas devem ser orientadas segundo as palavras de Jesus, segundo aquilo que Jesus orientou os seus discípulos. Fazendo menção disso, eu volto aqui, porque aqui tem dentro desse contexto nós temos uma palavra que está relacionada a essa ideia ou a esse projeto ou a essa temática que fala sobre maturidade cristã. O texto de Mateus capítulo 5, ele esconde essa verdade ali dentro e eu vou tentar mostrar para você nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 48. Você vai ler assim: mas vocês devem ser perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Então, nesse texto, Jesus está orientando, essa é uma palavra de Jesus, que deve ser levada, que deve ser anunciada, que deve ser pregada, ensinada para todas as pessoas que estão no reino de Deus e se comportam como discípulos de Jesus, ou irão se comportar como os discípulos de Jesus. Nesse texto, Jesus usa uma palavrinha muito interessante, ou Mateus usa uma palavrinha muito interessante, que é essa palavrinha perfeitos. Essa palavrinha às vezes nos deixa intimidados, né? Como assim perfeito? Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou alguém totalmente perfeito. Como assim? Esse texto me sugere ou me pede que eu seja uma pessoa perfeita. E é isso que eu queria te mostrar primeiramente. Essa palavrinha perfeita, você deve entender, não sei se você sabe disso ou não,
qualquer Bíblia, seja ela em português, em inglês, em espanhol, ou qualquer outro idioma dentro do mundo em que vivemos, ela é traduzida de um texto grego. Então o idioma oficial, vamos dizer assim, o idioma raiz das escrituras, eles são os idiomas gregos e hebraicos. A partir desse texto grego e este texto hebraico, se inicia todas as traduções para qualquer dialeto, idioma oficial e assim por diante no mundo. Quando o nosso querido Mateus escolhe essa palavrinha, ela, no texto original, no texto grego, ela tem uma ideia muito interessante. Essa palavrinha no texto grego é teleios. O que isso significa? Essa palavrinha, por trás dela, ela tem basicamente 5 significados. Em cada contexto, o autor escolhe e coloca ela para falar sobre uma determinada coisa. Então, dentro desse contexto, dentro desse verso bíblico, essa palavrinha ela vai falar sobre sermos perfeitos, no sentido de algo que foi muito bem finalizado, ou algo completo, algo perfeito, algo que é totalmente íntegro. Ou, e aqui que a gente encontra a base para tudo aquilo que devemos falar, algo maduro, algo que tenha, quando se fala num contexto humano, é alguém que está maduro, alguém que é adulto, alguém que não se comporta como criança. Então, dentro desse contexto, a perfeição, ou a palavra usada por Mateus, ela carrega todos esses significados. Alguém que foi, ou algo que foi finalizado, algo que está completo, algo que foi terminado, é perfeito, algo que é totalmente íntegro, ou no comportamento humano, ou direcionado dentro do comportamento humano, é alguém que não se comporta como criança, alguém amadurecido. Essa palavra ela vai aparecer diversas vezes dentro do contexto do Novo Testamento. Essa palavra teleios, ela vai aparecer mais ou menos 19 vezes dentro do Novo Testamento. Por exemplo, se você abrir o seu texto lá em 1 Coríntios capítulo 2, você verá que Paulo ele vai conversar com a sua igreja de Coríntios, onde ele diz assim que quando ele estiver com pessoas, ele diz assim na minha versão, contudo, quando estou entre servos de Cristo, já maduros, você percebe que a expressão maduros aparece aqui. Essa expressão maduros é a mesma expressão lá usada por Mateus. É a mesma palavrinha, só que os tradutores entenderam que aqui nesse contexto ele fala de pessoas maduras, homens experimentados, homens que não se comportam como criança, e é isso que o contexto aqui vai nos informar. Se você for lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 14, você vai encontrar também, possivelmente, essa mesma palavra, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Paulo orientando os irmãos, ele diz assim, queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão destas coisas. Ali orienta, sejam ou se comportem como crianças, inocentes, quando se trata de fazer o mal. Não se comportem como adultos ao fazer o mal.
ou a tentar executar o mal. Seja inocente para o mal como uma criança o é. Quando se trata de compreender as coisas relacionadas ao reino de Deus, sejam inteligentes como pessoas adultas. Então, aqui você percebe também a mesma palavrinha sendo usada dentro do contexto, né, de 1 Coríntios, falando de alguém que deve ser adulto para compreender as coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, esse é o nosso pano de fundo. E com esse pano de fundo, ou com esse fundamento, eu queria tratar com vocês 3 aspectos da maturidade cristã. Eu queria abordar com vocês 3 assuntos relacionados à maturidade cristã. O primeiro assunto que eu quero associar à maturidade cristã é quando essa maturidade nasce na nossa vida, quando ela se inicia na nossa vida. Então, quando eu posso, se eu tivesse que afirmar para você assim, você é uma pessoa madura em Cristo Jesus, qual seria a evidência dessa sua maturidade, desta minha maturidade? Quando isso ocorreria? Como eu perceberia isso em você? Como você perceberia isso em mim? Como você perceberia isso em qualquer outro amigo cristão, qualquer outro irmão em Cristo? Há pessoas dentro do corpo de Cristo que estão num nível, vamos dizer assim, mais adiantados, e há cristãos dentro do corpo de Cristo que ainda estão iniciando a sua compreensão em Cristo. Eles ainda não estão avançados, ou eles não estão adiantados. Alguém que chegou antes já percorreu uma longa história dentro da caminhada cristã. Talvez alguém ainda se comporte e alguém ainda haja no corpo de Cristo, ou dentro do corpo de Cristo, como uma criança. O seu entendimento ainda não é completo em Cristo Jesus. E esse tipo de comportamento, às vezes, denuncia que ela não tem ainda uma maturidade em Cristo. Ela não se apropriou da compreensão existente e vista corretamente dentro do Evangelho. Então, o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho como corpo de Cristo, nós que já estamos caminhando há um tempo dentro do corpo de Cristo, o meu trabalho, o seu trabalho, é buscar esse meu irmão, esse nosso irmão que ainda, vamos dizer, ou ele está começando, ou ele começou e não foi muito bem orientado. É buscar este nosso irmão e conduzi-lo a uma maturidade cristã. Então, o primeiro ponto, ou a primeira evidência que está relacionada à maturidade cristã, ela nasce na minha e na sua vida quando Cristo se torna o centro da nossa vida. Quando Cristo ele se torna o centro de tudo, quando ele se torna a referência de tudo. Então, a maturidade cristã, a perfeição, vamos dizer assim, a nossa maior idade na fé cristã, é quando eu e você vamos olhar para Cristo e fazer de Cristo todo o nosso, vamos dizer assim, ponto de referência. Tudo que envolve a nossa vida vai envolver algo de primeira importância ou de suma importância, Cristo se tornando o centro de toda a nossa vida. Cristo se tornando o centro da minha e da sua família. Cristo se tornando o centro ou sendo o Senhor do meu trabalho. Cristo sendo o centro, sendo o Senhor dos meus estudos. Cristo sendo o centro, sendo o Senhor na minha comunhão com os meus irmãos. Cristo sendo o centro, ou sendo o Senhor do meu louvor. Cristo sendo o centro, sendo o Senhor da minha leitura bíblica. Então, o meu louvor, ele envolve a centralidade de Cristo. Eu quero que ele seja o alvo da minha adoração. A minha leitura bíblica, ela se
ela se relaciona com a ideia que eu quero ver Cristo como centro das Escrituras. Então, levando para os aspectos práticos, eu quero ver Cristo sendo, de todas as formas e de todas as maneiras, Cristo sendo o centro de todas as coisas. Então, desde os aspectos relacionados à minha leitura bíblica, à minha oração, o meu louvor, ao meu trato em família com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus irmãos, com os meus tios, com os meus primos, Cristo ele deve ser o centro da minha vida em todos estes contextos. No contexto do meu trabalho, onde eu sirvo os meus empregadores, no contexto da minha faculdade, da minha escola, do meu cursinho de idiomas, do meu cursinho técnico, Cristo deve ser o centro. Eu estou ali não somente para estudar, eu estou naquele lugar não somente para ganhar o meu dinheiro, mas eu estou ali porque Cristo é o centro daquele lugar. Eu estou ali também para entronizar Cristo naquele ambiente, para testemunhar a beleza, a grandeza, a majestade desse Cristo. Eu não só estou ali quando Cristo faz parte, ou Cristo se torna o centro. Eu não estou ali somente por causa do trabalho, eu estou ali porque Cristo pode ser revelado, Cristo pode ser anunciado, Cristo pode ser também, a partir do meu testemunho, a partir daquilo que eu compartilho, o centro da vida de outras pessoas também. Então, a primeira coisa que vai evidenciar a minha e a sua maturidade é fazer de Cristo o centro de todas as coisas. Aí eu gostaria de pedir para você abrir o texto de Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Do verso 4 ao verso 10. Esse é um texto muito interessante dentro desse contexto que estou conversando com você. Porque é aqui que você vai encontrar a base para essa verdade que eu estou te falando nessa manhã. O primeiro sinal da sua maturidade em Cristo é fazer de Cristo o centro de todas as coisas a partir de uma compreensão do texto bíblico. Ou seja, esta é uma orientação existente no texto bíblico. Veja só, capítulo 1, a partir do texto, ou a partir do verso 4, diz assim: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, ou naquele período da eternidade, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, ou sem um único pecado. Então, nesse texto você já percebe que há um propósito de Deus por toda a eternidade em fazer com que eu seja, você seja, aos olhos dele ou nele, totalmente pessoas santas, separadas. Aqui, a ideia de santos, ela às vezes, santidade, né, às vezes ela é muito mal compreendida. Mas, basicamente, ser santo, no contexto bíblico, é você separar determinado objeto ou uma determinada pessoa para executar um serviço. Então, santidade é separar. Por exemplo, quando eu trabalho santidade num aspecto pecaminoso, eu trabalho como um Deus que se separa do pecado. Ele não se conecta com o pecado, ele não, vamos dizer assim, ele não compartilha de nada que tenha relação com o pecado. Então, quando ele fala santo, ele fala também sobre essa questão relacionada ao pecado. Nós, eu e você, todos nós separados do pecado, né? Para não pecarmos, totalmente separados. E ao mesmo tempo, santidade significa algo que é separado para um propósito também. Por exemplo, quando você percebe muito essa linguagem dentro do Antigo Testamento, relacionada às questões no tabernáculo, relacionada às questões dentro do contexto do templo, onde as coisas eram separadas para Deus. E uma vez separadas para Deus, elas não poderiam ser contaminadas.
Então é isso que Paulo está falando nesse verso 4, que fomos separados, nos tornou santo para Ele. Efésios 1, 4. Sem nenhum tipo de pecado, a nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Verso 5. O seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Então imagina assim, um período da eternidade, Deus decidiu estabelecer para si uma família. Essa família, como diz um verso algo que eu aprendi na vida, por onde passei, essa é uma família constituída de muitos filhos. Então, dentro do seu plano original, Deus me separou, Deus te separou para nos colocar dentro da sua família. O verso 6. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Então, tudo isso que Deus fez lá na sua eternidade, Ele faz por intermédio do Filho e devemos dar a Ele a devida graça. Ele deve ser louvado por isso. Agora, todo louvor, diz aí no verso 6, seja dado a Ele por sua maravilhosa graça. Verso 7, Ele nos redimiu por meio do sangue do seu Filho, perdoando os nossos pecados de acordo com a sua abundante graça. Verso 8, que Ele derramou generosamente sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Verso 9, Deus nos deu, agora que você deve começar a prestar atenção, Deus nos revelou a sua razão secreta. Ou seja, em alguns outros textos você vai encontrar, Deus nos revelou o mistério. Deus revelou aquilo que estava oculto durante gerações anteriores. Isso não foi revelado às pessoas, isso foi revelado quando Ele apresentou, ou quando Ele, em Jesus Cristo, se torna Deus encarnado nesse mundo, habita no meio dos homens, habita no meio dos seres humanos, compartilha do pão, compartilha do peixe, compartilha da água, do vinho, do banho no lago, da pesca. Quando Ele se torna homem, isso é o mistério, a revelação. Deus esteve entre nós. Deus revelou o seu propósito por intermédio do seu Filho. Então Ele vai dizer isso nesse verso, que é esse verso 9. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar a Cristo. Um plano em que a sua misericórdia foi traçada há muito tempo. E agora vem a cereja do bolo, quando eu me refiro àquilo que está relacionado a Cristo sendo o centro de todas as coisas, porque esse texto diz, este era o seu propósito. No tempo perfeito, na plenitude do tempo, no tempo perfeito, Ele vai reunir tudo que existe debaixo do céu, tudo que está debaixo do céu, tudo que está no céu, ou seja, tudo que estiver na terra, tudo que estiver no céu, Ele vai reunir todas essas coisas num tempo perfeito, na plenitude do tempo, e vai colocar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Em textos mais tradicionais você vai perceber, ou você vai fazer a leitura da palavra, ele vai convergir, ele vai direcionar tudo a Cristo. Então, há um tempo perfeito onde todas as coisas elas vão ser direcionadas a Jesus Cristo. Há muito tempo atrás eu li em um comentário algo que o comentarista registrou e foi muito interessante. Aquilo mudou o meu entendimento sobre este ponto muito importante. O comentarista disse assim que você imagine o universo, esse universo imenso no qual estamos dentro dele,
e como se nesse universo alguém colocasse um ponto de referência nesse universo. E todo o universo, em um determinado momento, faria uma volta, uma conversão, uma convergência, e se direcionaria àquele ponto de referência dentro do universo. Então é mais ou menos isso que Deus está falando. Há um determinado tempo, seja no céu, onde todas as coisas que estão no céu, seja na terra, todas as coisas que estão na terra, eles vão ser colocados debaixo da autoridade de Jesus, elas serão convergidas, tudo vai ser convergido a Jesus Cristo. E aqui é que eu encontro a base onde tudo deve tornar Cristo como o centro. Então a maturidade cristã, ela sempre terá o seu início ou a sua evidência quando você nota na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que te cercam, Cristo sendo o centro de todas as coisas, Cristo sendo o centro de tudo que você executa, de tudo que você anseia. Eu vou fazer determinada ação porque Cristo é o centro disso, Ele deve receber a minha adoração. Cristo deve receber o meu louvor, Ele é o centro de todas as coisas. Se Ele não vai ser o centro nesse momento, Ele será o centro no futuro. Então eu devo construir tudo dentro da minha vida cristã que tenha como um pano de fundo essa centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas na minha vida. Isso é o início da sua maturidade. Quando essa compreensão ela toma posse da sua mentalidade, isso toma vamos dizer assim, isso amplia o seu entendimento, isso faz com que a sua vida comece a se tornar uma vida mais profunda, a sua vida começa a denunciar o quanto Cristo é importante para você. Então, essa é uma maturidade que ela é evidenciada quando ela começa a brotar no seu coração. Você tem um propósito de vida, eu tenho um propósito de vida. Nós, como comunidade cristã, como igreja em Cristo Jesus, temos um propósito de vida. Fazer de Cristo o centro de todas as coisas em nossa vida. Quando isso ocorre, quando isso acontece, Cristo vai revelando em nós esta maturidade. Por exemplo, Cristo fez da sua encarnação Deus como objeto de sua vida, o centro de todas as coisas. O propósito dele aqui entre nós foi revelar o amor do Pai, o reino de Deus, o propósito de Deus. Se você abre o texto do Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, dentro da visão de João, aquela visão é chamada a visão do trono de Deus. As duas visões, 4 e 5, do texto de Efésios, de Apocalipse, ela é o centro. Vamos dizer assim, João foi, ou o autor do texto do Apocalipse, foi chamado para entrar nas regiões celestiais. E o lugar que ele foi levado é o lugar onde estava o centro ou o trono de toda adoração dentro daquele ambiente. Quando João entra neste ambiente celestial, quando ele entra neste ambiente onde todos os seres estão ali diante do trono, o que João vê no centro, no lugar principal, no trono, é o Cordeiro. Então, o centro de toda a adoração, o centro de toda a manifestação de louvor celestial é quando Jesus, ou quando eu e você, temos a iluminação, temos aquele aspecto de entendimento gerado pelo Espírito Santo de que Cristo é o centro de todas as coisas. E é isso que Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, nos revela. João saindo de um mundo, do seu mundo, da ilha de Patmos, e sendo
conduzido às regiões celestiais, e dentro dessa região celestial, onde ele registra essa visão, ele tem no centro da adoração celestial o Cordeiro sentado no trono, aquele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Então esse é o primeiro aspecto da revelação da minha e da tua maturidade. Ela é percebida quando, assim como no céu e assim como na terra, Cristo se torna o centro de tudo, o centro de todas as coisas. A segunda coisa que você vai perceber é que a maturidade também ela vai ser percebida. Cristo se tornou o centro. Você, a partir de um determinado ponto da sua história cristã, você percebeu que Cristo deve ser o centro da sua vida. Você está ajudando alguns outros irmãos mais novos a caminharem nesse foco onde Cristo é o centro da sua vida. E quando isso começa a tomar forma, quando isso começa a tomar corpo em você, a segunda coisa que você e eu vamos perceber na vida de todo aquele que faz de Cristo o centro de todas as coisas, um tipo de comportamento. Essa pessoa ela não mais se comporta como alguém que é, vamos dizer assim, usando a linguagem de Paulo como vimos, é alguém que não se comporta mais como uma criança no reino de Deus. É alguém que ele busca em Cristo uma maturidade, uma forma de pensar onde ele vê em Cristo o centro de todas as coisas. E quando ele percebe isso e quando ele começa a executar isso na sua vida, algumas coisas vão aparecer na sua vida, algumas coisas vão evidenciar a sua maturidade em Cristo. Ele fazendo de Cristo o centro de todas as coisas, automaticamente o seu comportamento, o comportamento de todos aqueles que fazem de Cristo o centro de todas as coisas, o comportamento, ele se assemelha, ele vai buscar ser alguém muito semelhante a Jesus. Ele não poderá ser Cristo, mas ele olhará para Cristo e vai falar: eu executarei este tipo de comportamento porque Cristo é o centro e nesse comportamento eu vou segui-lo como meu exemplo. Então, dentro do contexto da maturidade, a primeira evidência é quando eu me aproprio dessa forma de pensar. Cristo é o centro de todas as coisas. A evidência deste pensamento, ela transforma o meu comportamento. Esse pensamento agora transforma o meu comportamento. Eu penso que Cristo é o centro e deve ser o centro de todas as coisas. Por eu pensar dessa forma, a minha maneira de se comportar será uma maneira de se comportar à semelhança dele. Ele será o meu foco, ele será o meu ponto de referência para todas as coisas que envolvem o meu cotidiano, a minha vida diária. Aí você pode registrar isso, ou verá isso lá em primeiro texto de João, primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 6. Nosso querido irmão João, ele escreve algo muito interessante nesse texto. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Diz assim o texto de João: qualquer um que diga, qualquer um que faça uma referência, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Qualquer um que diga, que levante essa bandeira, que afirme diante das pessoas, diante do mundo, que ela é uma pessoa que segue Jesus, ela é uma pessoa que ama Jesus. A segunda evidência de maturidade na sua vida é que essa pessoa ela não diz isso da boca para fora. Ela diz que o seu comportamento é viver como Cristo viveu. Então aqui diz assim, qualquer um que diga, que faça uma referência, que é servo, que é evangélico, que é cristão, né, que diz ser seguidor de Jesus Cristo, é alguém que deve se comportar como ele se comportou. A minha versão diz assim, é alguém que deve viver como Cristo vive, ou Cristo viveu entre nós. Então, esse é o segundo ponto
que vai me mostrar como a evidência da minha maturidade. Eu sou uma pessoa madura em Cristo Jesus, porque eu penso que Ele deve ser o foco, o centro de toda a minha vida, mas não só por causa desse pensamento, é porque eu também me comporto como Ele. Então, a maturidade, ela fala de um pensamento que transforma o nosso comportamento. Você vai ver que pessoas que são semelhantes a Jesus, elas vão carregar em si, ou dentro de si, ou elas irão executar, diante das pessoas, comportamentos, atitudes que vão levar a uma evidência da sua maturidade, da sua maior idade em Cristo Jesus, vamos dizer assim. Então, ali no capítulo 5 do texto de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, verso 22 e verso 23, você vai ver assim, quando o Espírito Santo controla a nossa vida, Ele produz ou produzirá em nós um tipo específico de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há nenhum conflito com algumas leis judaicas. É isso que Paulo está falando. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, muda a nossa forma de pensar, então ele começa trabalhando, vamos dizer assim, ele vai começar um trabalho específico nos revelando Jesus Cristo. Ele passa a nos revelar Jesus como centro de todas as coisas. Esse pensamento começa a gerar em nós um tipo de comportamento específico, um comportamento de alguém que é controlado por Jesus e traz a evidência do fruto que existiu na vida de Jesus como homem entre nós, e também deve ser evidenciado na vida daquele que está em Cristo Jesus. Nasceu de novo, se comporta como cristão. E quando eu falo se comportar como um cristão, eu estou afirmando para você que alguém que se comporta como cristão deve ter este fruto, porque o mesmo Espírito que foi derramado sobre a vida de Jesus ali em Lucas 3, Lucas 4, o mesmo Espírito Santo que esteve, Jesus fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo que esteve sobre Jesus, conduzindo todo o seu comportamento, testemunhando acerca do Pai, acerca do Reino, é o mesmo Espírito que está sobre a mim e sobre a sua vida. E Ele vai nos conduzir. Se Ele controla a nossa vida, Ele vai evidenciar um tipo de comportamento que é muito semelhante ao comportamento de Jesus. Então, o primeiro ponto aqui é que você inicia essa transformação, essa maturidade, quando você faz de Cristo o centro de todas as coisas. Quando Cristo é o centro de todas as coisas na minha e na sua vida, o nosso comportamento terá uma mudança radical, porque eu quero me assemelhar àquele que eu faço referência, que é a pessoa mais importante do meu universo, do meu mundo, da minha vida. Então essa pessoa sendo a pessoa mais importante, o meu Senhor, o meu mestre, o meu rei, o meu amigo, o meu irmão, esse homem chamado Jesus, que é o próprio Deus, este é aquele que me mostra, que me conduz à perfeição ou uma vida madura, onde Ele é denunciado através do meu comportamento, onde Ele é anunciado pela minha proclamação, onde Ele é visto em mim e eu nele. Isso é o que Paulo fala, Cristo em mim. Trago em mim as marcas de Cristo. Cristo está em mim. Cristo está em ti e Ele vai se evidenciando ao mundo através do nosso comportamento, através da nossa maturidade cristã.
terceiro e o último ponto é que a nossa maturidade, ela sempre será testada. Sempre a maturidade cristã será testada. Sempre Deus vai nos conduzir ou vai permitir que a nossa maturidade seja testada. Se ela não está sendo testada, iremos passar por determinadas circunstâncias que a vida nos apresentará para que eu e você saia de um momento de infantilidade relacionado à vida cristã para um momento ou um estágio de maturidade em Cristo Jesus. Então, possivelmente, dentro do contexto da maturidade cristã, você começa mudando a sua forma de pensar, você exemplifica isso é apresentado para todos a partir de um momento em que o seu comportamento começa a denunciar a vida de Cristo, e também você será testado por isso, não tenha dúvida disso. Em um momento ou outro, todos nós somos testados. A vida cristã ela é feita disso. Ela será feita disso. Sempre eu e você seremos testados. Jesus disse assim, eu estou indo embora, mas não turbe, não estremeçam o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, eu vou, meu Pai fará uma morada, tal. E no mundo vocês terão aflição. Não tenha dúvida disso. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. E quando a nossa maturidade é testada em Cristo Jesus, ela sempre será testada. Pode notar isso com tudo que você tiver. Marca texto, caneta, faz uma tatuagem, faz o que você quiser. Mas você deve entender isso, que a sua maturidade cristã será testada pelo sofrimento. Sempre será testada pelo sofrimento. Deus vai executar, por exemplo, por que eu digo isso? Porque quando Deus testou a vida do povo judeu, quando eu falo isso lá dentro do Antigo Testamento, o elemento fundamental deste teste era relacionado à prática da lei, mas existia dentro desse contexto da prática da lei algo ainda muito mais profundo, que era a questão relacionada à idolatria. Então este povo do Antigo Testamento, judeus antigos, lá, vamos dizer assim, antes da era cristã, esses homens eles são testados por causa da idolatria. E quando eles não executam bem isso, eles passam a adorar a outros deuses por uma fraqueza do seu coração, por uma falta de entendimento, por causa dos seus pecados. Eles vão ser conduzidos ao exílio, e ali no exílio eles vão sofrer tudo isso relacionado à idolatria e à desobediência. Todas essas coisas vão acontecendo dentro deste contexto do Antigo Testamento. Quando eu entro no Novo Testamento e começo a observar o Novo Testamento, fazer uma leitura contínua do Novo Testamento, desde Mateus até o texto de Gênesis, eu observo que, dentro do contexto do Novo Testamento, Deus testa a fé e a maturidade de todas as pessoas que o escolhem por meio do sofrimento. Então, em determinados momentos da minha e da sua vida, você e eu seremos testados por meio do sofrimento que virá sobre nós. Essa não é uma palavra tão, vamos dizer assim, tão comum de se falar. Ela não é tão bem vista, ela não é tão bem recebida. Por quê? Porque nós não estamos maduros, às vezes, o suficiente para compreender isso. Que Cristo, que Deus, o Pai, muitas vezes nos levará, nos conduzirá a lugares onde Ele testará a nossa maturidade, Ele testará a nossa fé. E ela vai, isso é inevitável para acontecer,
porque isso é inevitável, porque você e eu precisamos crescer em Cristo Jesus, e a nossa maturidade cristã ela vai se desenvolvendo, ela vai se aprofundando em Cristo Jesus à medida que esses testes eles vão ocorrendo. Então, nesse teste, a criança não suporta. Ela abre mão de Cristo, ela volta ao seu estágio pior, ela abandona Jesus, ela não quer seguir Jesus, ou ela não cresce, ela continua sendo aquela pessoa infantil dentro do reino de Deus, porque ela não consegue lidar com o sofrimento. E é interessante que no capítulo de Isaías, capítulo 23, verso 11, você vai encontrar algo muito interessante. Diz assim: quando ele puder ver, quando ele olhar para trás, você sabe que esse texto é um texto falando sobre Jesus, sobre a sua morte, é um texto profético apontando para Jesus. Neste mesmo texto, diz aqui no verso 11, que quando for possível, haveria um determinado momento da história de Jesus em que ele vai olhar para trás. E ele vai dizer assim, ele vai perceber isso. Quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito através de tudo que ele passou. O meu servo justo fará que muitos se tornem justos diante de mim. Então aqui é Deus dizendo assim, olha, aquele que eu escolhi para sofrer algo muito terrível, ele vai sofrer algo muito terrível. Porém, quando ele olhar para trás, ele vai ver que todo aquele sofrimento gerou muitos justos, gerou muitos santos, gerou muitos filhos para a minha glória. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Porque por meio dele, através dele, será levado o pecado de todos eles, os pecados de todos eles. Então, é como se Deus, nesse texto, por intermédio do profeta Isaías, estivesse dizendo para o seu próprio filho: olha, filho, quando você olhar para trás, quando você ver o que eu gerei através deste teu sofrimento, tu vai ficar feliz, porque eu gerei para mim, através do teu sofrimento, uma grande família. Você vai perceber que Jesus ele luta com essa questão desse conceito relacionado ao sofrimento lá em Mateus 26, verso 38. Jesus ali ele tem uma conversa com o Pai, ele sabe o que está à sua espera. Deixa eu achar aqui. E nessa espera, antes do que vai acontecer, ele conversa com o seu Pai. Mateus 26, 38. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aí ele se retira dos seus discípulos, da presença dos seus discípulos, um pouquinho mais à frente. Ele caminha, coloca o seu rosto no chão e começa a orar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, eu não quero que seja feita a minha vontade, e que seja feita a tua vontade. Esse é o ápice da minha e da tua maturidade em Cristo Jesus. Esse é o ponto alto da nossa maturidade e da denúncia daquilo que somos em Cristo Jesus agora. É quando o sofrimento bate à minha porta, quando o sofrimento bate à tua porta. É sofrimento, você não pode entrar num estado de negação, falar, não, isso não é bem assim, não. É bem assim sim, é um sofrimento, é um momento em que você está triste, é um momento em que você
não sabe lidar com aquela situação. O que Jesus está falando para o pai, ele fala, a minha alma, o texto de Mateus revela que a alma dele está perturbada ao ponto de estar triste. E não é uma tristeza simples, é uma tristeza que deixa ele agoniado, levando ele ao desespero, ao desejo de morrer. Mas só que quando ele se dobra diante do Pai, quando ele se dobra diante de Deus, a sua maturidade em Deus faz com que ele abra a sua boca, ele faça uma das confissões que talvez seja uma das confissões mais difíceis, quando a nossa maturidade em Cristo está sendo testada através do sofrimento. Mateus 18, verso 11, há um episódio onde Pedro saca uma espada, corta a orelha de um soldado e Jesus repreende ele, e dentro dessa repreensão, dentro dessa observação, Jesus no verso 18, capítulo 11 do texto de João, o Evangelho de João, Jesus disse assim para Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Eu, por acaso, não beberia o cálice que meu Pai me deu? Isso denuncia a maturidade de Jesus. Isso denuncia que quando Jesus levantou daquela oração no jardim, esse é o contexto também do jardim, quando ele levantou desta oração, ele levanta convicto, ele levanta pleno, ele levanta maduro, ele levanta como um adulto em Deus e fala: eu devo passar por esse processo. Esse processo não mudou, ele não vai mudar. O meu Pai me permitiu passar por este sofrimento. Ecoando o que o profeta Isaías disse: filho, quando você olhar para trás, você vai perceber quantas coisas gloriosas fiz quando você passou por aquele sofrimento. Você não verá no momento, eu não vejo no momento, e aqui eu não quero ser simplista, aqui eu não quero ser, vamos dizer assim, eu não quero te passar uma ideia que você deve sofrer, não. Eu quero que você entenda que sofrer é sofrer mesmo, sem dó, são coisas que Deus vai pedir da minha e da sua vida, que envolvem renúncias, envolvem morte nele, morte aqui que eu diga, morrer para mim mesmo nele, para que eu veja a vontade dele sendo executada. É sofrer calado pela grandeza do seu filho, é sofrer sem muitas vezes entender por que aquilo está acontecendo, é sofrer muitas vezes sem entender o processo do que está sendo executado ali, é sofrer muitas vezes calado, gemendo, chorando, entristecido, mas é sofrer por amor a Cristo. E essa é a diferença. Se o verso ou o ponto 1 for um ponto fundamental na minha e na sua vida, em Cristo você sofrerá tudo que estiver que sofrer para a glória dele. Ainda que você não queira, eu não queira passar por um processo de sofrimento, ainda que eu não deseje isso. Jesus não desejou sofrer, ele não queria sofrer, ele orou para que não sofresse. Ele sabia da tormenta que viria pela frente, ele tinha um entendimento que as coisas que iriam ocorrer eram coisas terríveis na vida dele, porém ele sai maduro dessa situação, ele entra nessa situação e sai maduro nessa situação como alguém adulto em Cristo Jesus, ou adulto em Deus o Pai. Eu e você, quando entramos num processo onde o sofrimento nos é apresentado, onde estamos dentro de um momento em que é nos trazido à tona um sofrimento, uma agonia de alma, uma agonia em todos os sentidos, essa agonia, ela fará total diferença. Eu sou de Cristo, eu sou agora
estou debaixo do poder de Cristo, da unção de Cristo, nada vai me acontecer. Isso não vai acontecer, nós iremos sofrer sim. Quando eu pego, como eu falei para você, quando você olha a história do Novo Testamento, só do Novo Testamento, de Mateus a Gênesis, você percebe a igreja sofrendo em Cristo Jesus. Aí se você acha que isso é coisa da minha cabeça, quando você estuda a história da igreja após a morte dos apóstolos, você verá uma igreja que sofre por mais de 300, beirando quase a 400 anos, sendo perseguida, muitos deles sendo sacrificados, muitos deles sendo jogados em arena, muitos desses nossos irmãos tendo suas casas confiscadas porque eles amam Jesus, porque eles denunciam Jesus, porque eles proclamam Jesus. O seu comportamento é o comportamento de alguém que ama, faz de Jesus o seu foco. Quando você olha a história da igreja moderna, você percebe que a igreja moderna, em alguns lugares no mundo, ela também sofre por amor a Cristo. Onde Cristo, por intermédio de seu sofrimento, é glorificado. Então, eu termino aqui, mostrando para você que a evidência nasce por uma forma de pensar, por um tipo de comportamento e por intermédio de um sofrimento. Que Deus te abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus.